Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Hoje nós vamos estudar o artigo 469 do nosso CPP comentado. Fique comigo até o final, que depois da vinheta vem o nosso conteúdo. Quem tem mais credibilidade? Estadistas que já existiu julgar se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Olá, como vai você, meu amigo, minha amiga, advogada criminalista? Seja bem-vindo ao nosso canal, tudo sobre advocacia criminal, processo penal, direito penal, sistema de justiça criminal. Você que nos acompanha aqui, sabe que nós temos o nosso CPP comentado, nós estamos estudando artigo por artigo, fazendo uma leitura e uma explanação cautelosa sobre os dispositivos do CPP. E eu sempre repito que esse trabalho é muito importante para que você possa conhecer a regra do jogo. E ainda, o CPP, muitas vezes, quando ele traz a regra do jogo, ele traz um roteiro para a sua atuação, uma receitinha de bolo. Se você seguir aquela receita, você vai ter sucesso na defesa do seu cliente, na audiência de instrução e julgamento, na preparação dos trabalhos, tá? Nós estamos estudando o trecho do CPP que trata dos processos julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Então, o artigo 469 é um desses artigos. Eu quero pedir a você que pegue o seu CPP, abra ele no artigo 469 e acompanhe a leitura atentamente, por favor. Se possível, aí onde você está, leia inclusive conosco em voz alta. Artigo 469. Se forem dois ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1º. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Parágrafo 2º. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato, ou, em caso de coautoria, explicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Vamos lá? Então, mais de um réu, dois réus, as defesas podem conversar entre elas e um advogado pode pedir ao outro: olha, faça você todas as recusas, vi que você fez um trabalho e tal. Eu passei por isso recentemente, num julgamento há 3 semanas atrás que eu fiz. O defensor do Correio era inclusive um defensor público muito bom, muito competente, mas ele virou para mim e falou: doutor, exerça o senhor as minhas recusas, pode fazer, por favor. Então, ele viu que a gente já tinha feito um trabalho de análise mais profunda e a defensoria, às vezes, ela não tem tempo para fazer, porque a defensoria ela trabalha com poucos defensores para atender muitos processos, e ele passou a bola para a gente. Eu aceitei com todo prazer, com toda a honra, foi uma honra poder fazer isso. Então, um advogado só pode falar em nome das 2 defesas, das 3 defesas, das 4 defesas. Eles podem eleger um advogado só para isso. Agora, na regra anterior, antes da reforma de 2008, quando uma defesa recusava um jurado que foi aceito pela defesa anterior, o juiz era obrigado a fazer uma cisão daquele julgamento, porque não havia concordância sobre o aceite dos jurados. O que acontecia? Se sobrecarregava a máquina estatal para a garantia de um julgamento que não se tinha total rigidez da imparcialidade que ele teria ou não, e atrasava-se muito a realização de julgamentos de correios. A máquina ela até hoje está sobrecarregada. Então o legislador decidiu mudar a regra do jogo para que não acontecesse mais a cisão quando
uma defesa aceitasse o jurado e a outra o recusasse. O que pode acontecer hoje é se você tiver um caso, por exemplo, igual eu já enfrentei, um caso com 6 réus. Cada um pode fazer 3 recusas. Então você tem 6 vezes 3, 18 jurados que podem ser recusados. Você pode, se o Ministério Público fizer a sua recusa também, o que acontece? Você não tem um conselho de sentença com 7 pessoas. E aí você tem um estouro de urna. Se houver um estouro de urna, o juiz vai ter que administrar esse problema ali na frente, na hora. E aí o que ele vai poder fazer? Ele vai poder instaurar o julgamento somente quanto a um réu e depois marcar uma nova data para julgar o outro réu. E aí ele faz o processo novamente de seleção dos jurados, tá? O que vai determinar qual vai ser aquele réu que vai ser julgado em primeiro lugar? É a participação dele no crime. Se ele é um autor, se ele é o autor direto dos fatos, ele é o executor material dos fatos. Então, ele tem preferência em ser julgado. Se existe uma coautoria, na execução direta dos fatos, se ao invés de uma pessoa ter ido lá atirar, esfaquear, atropelado, 2 pessoas fizeram isso juntos, com dolo, aí você vai ter que aplicar a regra prevista no artigo 429 do CPP, artigo que a gente já comentou aqui também, tá? O 429, você vai encontrar a nossa análise dele dentro do nosso canal e você vai conseguir entender qual é o caminho que o juiz vai seguir nesse tipo de delito, nesse tipo de situação, quando ele estiver enfrentando essa situação. Então, detalhes importantes para você gravar. Os advogados podem eleger um dos advogados de defesa, quando tiver mais de uma defesa, para poder fazer as recusas. As recusas, hoje, quando uma defesa recusa e a outra aceita, quando uma defesa aceita e a outra recusa, não impõe a cisão do julgamento mais. A cisão do julgamento, a separação do julgamento, ela só é imposta quando acontece o estouro da urna. E a regra para analisar qual réu será julgado primeiro é a autoria direta. Um exemplo claro para esclarecer isso. Às vezes você tem o crime que você tem o executor material do fato, do crime, e você tem o mandante do crime, aquele que mandou matar a pessoa. Então, primeiro será julgado o executor material e depois será julgado o mandante. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não está inscrito. Ative as notificações, curta esse vídeo e mais, deixe seus comentários, faça suas perguntas e eu ainda quero te desafiar para que você pegue aqui a setinha embaixo do vídeo e compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que você sabe que tem interesse em se desenvolver profissionalmente na área da advocacia criminal. Um grande abraço para você, fique sempre com Deus.